Conhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 22 de novembro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, a advogada que é especialista em direito de família e sucessões e também questões de violência e agressões contra as mulheres e crianças, em torno do feminicídio, que é cada vez maior no Brasil. Ela tem dados importantes sobre isso, que é a advogada Carol Valentino Papari. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Obrigada, bom dia, Chico. Muito bem, queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, e de lá faz a sua saudação inicial à nossa convidada, aos nossos amigos internautas e telespectadores. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico. Olá também a você, internauta, pelas nossas redes sociais. Você pode mandar perguntas para a nossa convidada pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. É importante você se inscrever em nosso canal. E também nas demais redes sociais. Tempo de reprise, 3 horas da tarde, na TV Com, canal 8,11, net claro 45,8. Também você pode acessar pela Soul TV, lá na TV Com. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Fernando volta daqui a pouco com perguntas da própria redação, perguntas dos amigos internautas e telespectadores para a nossa convidada, a advogada Carol Valentino Papari. Carol, eu queria começar conversando, você já é, de certa forma, especialista nessa questão seríssima, gravíssima, dramática da violência e agressões contra mulheres, contra crianças, enfim, feminicídio. E me parece que os números e os dados no Brasil são, assim, aterradores, né, Carol? O número de casos de agressões, de feminicídios, é isso mesmo? Sim, infelizmente, né, Chico? Eu estava até comentando antes de nós iniciarmos que nós tivemos agora a publicação do Anuário de Segurança Pública de 2023, né? Todo final do ano é emitido esses dados. E foi emitido que, por dia, 673 mulheres fizeram a denúncia de serem violentadas no âmbito doméstico e familiar. Então, se a gente pensar que a cada dia 673 mulheres, quase 700 mulheres, denunciam que sofrem essas violências, é um dado muito grande se a gente pensar em um ano, né? Sem dúvida. Diariamente, quase 700 mulheres denunciam, o que significa que tiveram coragem de ir até uma delegacia da mulher, enfim, a uma instituição policial para formular essa denúncia, porque muitas nem vão. Exatamente. Por temor, por dependência econômica, não é isso? Exatamente. A maioria das mulheres, a gente tem uns recortes, né, Chico? Sim. Então nós temos recorte de raça, recorte de classe, que a gente sabe que isso influencia. Claro. E a maioria das mulheres, não importa a classe, se for classe C ou a classe A, elas têm medos e temores. Pode ser distintos, mas elas têm medos e temores. E isso faz com que muitas delas deixem de denunciar, deixem de procurar as autoridades competentes, seja por medo, seja pelo fato de elas não acharem que vão conseguir sair desse ciclo de violência, né? Porque muitas até denunciam e depois elas querem desistir daquela denúncia. Então tem até um dado, Chico, que diz que para uma mulher sair de um ciclo da violência doméstica, ela pode demorar até 7 anos. Nossa. Pelas fases em que ela passa, porque o ciclo da violência doméstica, ele passa, né, pela fase que a pessoa tem a explosão, tem a reconciliação e tem aquela fase que a pessoa volta, o agressor, né, volta a dar presentes, volta a ser carinhoso, até que dá alguma coisa que na cabeça dele sofre algum tipo de gatilho para que ele de novo cometa algum tipo de agressão. Então,
Isso existe, que pode demorar até 7 anos para uma mulher conseguir sair desse ciclo de violência doméstica. É muito tempo. E de repente nem consegue sobreviver, né? Porque Exatamente. O grau de violência deve ir aumentando e pode chegar até o feminicídio. Exatamente. Os números do feminicídio também são alarmantes no Brasil. Alarmantes, e a cada vez é só nós ligarmos as notícias, né, que nós temos acesso. A maioria dos jornais de grandes circulações, jornais que demonstram isso, mostram que sempre existe algum crime envolvendo um feminicídio, alguma mulher que sofreu algum tipo de violência. Eu vi hoje de manhã o caso daquela moça de 23 anos que dois homens, né, um deles era pedreiro e ele colocou a menina na parede e colocou a massa e ela foi encontrada pelo dono do proprietário. Então, assim, realmente é absurdo, mas nós temos essa última instância que é o feminicídio. Mas é o que eu falo, sempre tem sinais, né, Chico? Sim, Até sim. chegar nos feminicídios, sempre tem sinais. E a mesma coisa de um relacionamento abusivo. Ele nunca chega com a pessoa já praticando uma agressão física. Eu sempre pontuo isso. A agressão física, ela sempre vem pregressa de outros tipos de agressões e violências. Seja ela física, seja ela moral, psicológica, Lógico, claro. patrimonial, porque isso vem fazendo com que a pessoa vá entrando naquele ciclo até que ele de fato cometa uma violência física que a maioria das vezes as mulheres falam, bom, isso eu não vou suportar, então eu vou fazer a denunciar. E veja, isso porque nos últimos anos, nos últimos tempos, tem muita visibilidade para esses casos bárbaros, porque antigamente não havia, então, o que não significava dizer que não havia violência. A violência existia, só que ela não se tornava visível, né, Carol? Exatamente, Chico. Se a gente for parar para pensar na Lei Maria da Penha, ela ainda é uma lei considerada nova, Sim. né, no nosso país. A lei do feminicídio é nova. Sim. Então, de fato, foi o próprio poder, o nosso poder público, as nossas leis, começaram a dar visibilidade para a violência contra a mulher e crianças agora, recentemente. Sim. A gente teve a lei referente a crianças, nós temos a lei do Henri Borel, a lei nova. Sim. Então, tudo isso, de fato, culturalmente era muito apaziguado. Escondido, né? Era uma coisa oculta, não se sabia. Exatamente. Uma coisa, comentários, né? E agora, Chico, você tocou num ponto muito importante, porque a gente está tendo visibilidade não só naquelas classes B e C, não, nós estamos tendo visibilidades em classes altas, né? Sim. Média alta, de mulheres que estão passando por violência doméstica e que de fato estão denunciando. Você veja o caso até de jogadores de futebol renomados, famosos, problemas internacionais, quer dizer, é uma coisa que é impressionante. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. O tema, como você sabe, é muito grave, é sério, né? E isso precisa ser enfrentado pelas nossas autoridades. Fernando, por favor. Até dentro do que você falou, Carol, desses quase 700 casos de mulheres que efetivamente vão à delegacia, fazem efetivamente a denúncia, mas a gente sabe que para chegar nesse ponto, elas, boa parte dos casos, elas foram vítimas de violências constantes. E aí eu gostaria de saber, Carol, como é que as mulheres às vezes não percebem que são vítimas de violência só quando há uma agressão mais física, uma agressão mais grave, ou até chegar, infelizmente, ao feminicídio, é que muitas vezes aí não tem muito o que fazer. Quais são os principais sinais aí, você que atua, né, nesse sentido? Sempre é aquela questão, não, ele vai melhorar, ele estava nervoso, ou ele bebeu um pouquinho a mais. Eu queria que você explicasse também, com os casos que você atua também nessa área de direito de família, como é que são, o cenário é muito parecido, não é isso, Carol? As atitudes se repetem e muitas vezes acabam não sendo levadas em consideração até chegar num ponto crítico ou até, infelizmente, o feminicídio. Carol, por favor. Perfeito, Fernando. Obrigada, viu, pela pergunta. Exatamente. A agressão física, né, a violência física, ela é o que a gente costuma dizer que geralmente é o último estágio que essa mulher sofre de uma violência. Então, nós temos outras violências que muitas das vezes as próprias pessoas do convívio acabam deslegitimando e diminuindo aquela violência que aquela mulher sofreu. Então, por exemplo, nós vamos falar agora um pouquinho da violência moral,
O que é uma violência moral? Você estar num relacionamento, então, lembrando que a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada para namorados, noivos, ex-namorados e cônjuges, né? E aí, nesse caso, você tá vivendo aquele relacionamento, você tem seu casamento, e aquele seu marido, aquele seu namorado diz pra você assim, nossa, você é feia, você tá gorda, ninguém vai te querer, se você não ficar comigo, ninguém vai te querer. Isso é uma forma de violência moral. A moral, ela atinge a honra daquela pessoa. Então, qualquer situação em que você esteja passando, em que você seja violentada na sua honra, é uma violência moral. Uma violência psicológica, muito comum, Chico. Ah, se você se separar de mim, a guarda dos filhos vai ser minha, porque eu tenho mais dinheiro. Você não tem nada, você não tem ninguém. É muito comum. Então, utiliza de ameaças para fazer... E provavelmente mulheres que não sabem, não têm conhecimento, né, das leis, do que de fato... Exatamente. E aí elas acabam entrando nessa violência psicológica que é praticada por aquele agressor. E você vê que são violências sutis, é como o Fernando trouxe pra gente. São situações, ele bebeu, falou uma besteira, amor não mata, amor não machuca, o amor ele não comete esses tipos de agressões. Não importa se independente da relação que você tenha, eu não tenho, na nossa relação, eu não tenho o direito de te magoar. Independente da forma como Sobretudo é preciso respeito, né? Exatamente. Respeito é fundamental. Respeito pelo ser humano. Respeito pelo outro. Exatamente. Tratá-lo da maneira que você quer que você seja tratado. Exatamente. Colocar-se no lugar do outro. Ou seja, tem que ter um norte nos valores, aqueles valores eternos da vida da gente. Quer dizer, ética, dignidade, respeito, educação. Exatamente. Isso independe de classe social, independe de condição econômica. Né? É basicamente educação. Carol, eu queria agora saber de você o seguinte: nós temos situações no Brasil, é muito comum, quer dizer, os jovens iniciarem um relacionamento, muitas vezes ainda imaturos, inexperientes, e de certa forma acabam sendo estimulados por redes sociais ou por, enfim, tantas situações, e acabam tendo um relacionamento muito jovens e vez por outra, ou quase sempre, a moça engravida e de repente esse jovem casal tem um filho. E isso depois cria alguma dificuldade e eles acabam se separando, enfim, isso é muito comum no Brasil de hoje. O que poderia ser feito no sentido de conter esse tipo de situação, a gravidez precoce e a consequente violência, porque muitas vezes esses jovens não têm condições de sustentar uma criança, de constituir, enfim, uma família, e acabam muitas vezes deixando para os avós, que acabam cuidando desse neto e acabam cuidando também, continuam cuidando do filho e da nora, enfim, da moça. Chico, bem interessante essa abordagem que você está falando aqui para nós, porque assim, eu acho que tudo inicia e vai finalizar na questão da educação. Claro. Se a gente pensa em escolas que vão além daquela matéria básica que tem que ser ensinada, eu acredito que esse seria um ponto-chave. Então, por exemplo, nós termos uma educação financeira, porque a maioria dos jovens hoje em dia não tem ideia do que é ser o responsável pelo pagamento das contas, o que é de fato o nosso salário, como que funciona para que você possa fazer investimentos com o seu salário, para que você faça uma reserva de emergência, enfim, tem várias questões financeiras que eu acredito que a partir do momento que você tem uma educação sobre isso, na escola regular, na escola, isso vai influenciar você dizer, meu Deus, não é como eu penso, e dar valor principalmente aos nossos pais, né? Porque é difícil. A maioria das vezes eu vejo assim, os jovens não dando valor nas escolas que estudam e os pais tendo maior sufoco para pagar uma escola particular, meu Deus, né? E além disso, uma coisa interessante que você trouxe, que eu acho que a gente também poderia chamar atenção, é a questão de você estando num relacionamento abusivo, tóxico, né? Veja e tome cuidado para que você não seja afastada.
afastada dos seus familiares, porque muitas das vezes os pais que notam que aquela relação vai ser nociva, eles falam, não namore. E aí a pessoa faz o quê? Se seus pais são chatos, deixa eles aí, eles não sabem nada. E aí é já traços, viu, Chico, de pessoas que vão tirando da família. Por quê? Porque sabe que a família vai estar ali para alertar. Claro. Então, se aquilo é um perigo para aquele agressor, ele quer tirar aquela pessoa daquela família, aquela mulher daquela Vem família. morar comigo, exatamente. Leva pra um barraco qualquer. Uma outra coisa, tirar da escola. Pra que ficar estudando? Pra que você vai fazer faculdade? Que é isso. Porque uma das formas de você ter poder sobre outra pessoa é você ter limitações. Ela virar uma pessoa ignorante. Claro. Ela não ter ciência do que é uma educação financeira. Aí voltando para a questão das educações, uma educação sexual. Sim. Então, que de fato não é só falar sobre a questão das proteções, porque proteção de doença todas as pessoas sabem, a maioria dos jovens sabe, mas é realmente, quais são as consequências de você ter um filho hoje? Né? Então, assim, a questão da sobrecarga, porque a gente tem ali uma sobrecarga do capital invisível investido pela mulher, então essa mulher ela vai conseguir, sendo nova, o quão vai ser difícil para ela se restabelecer no mercado de trabalho, o quão difícil vai ser para ela conseguir entrar numa faculdade. A gente sabe que hoje em dia um gasto de uma criança é muito grande. Puxa, como é? Para entrar numa faculdade pública tem que ter tempo suficiente para o estudo dedicado. Para uma faculdade particular, além de estudo, você tem que ainda pagar. Claro. Como é que fazer essa conta fechar, ainda tendo umas despesas de uma criança? Então eu acho que sim, uma educação trazendo para a realidade o que de fato interfere você ter um relacionamento muito novo, o que você perde, os riscos que você tem sendo afastada da sua família, dos seus amigos, da sua escola, o que isso vai influenciar na sua vida? Puxa, claro que, né? Tudo. Olha, é a tragédia anunciada, sabe? O desenho de uma tragédia anunciada, porque realmente é muito difícil para esses jovens. E o que a gente vê é exatamente isso. Me parece até que há uma necessidade de um certo status para determinados jovens ter um filho. É como se imaginasse assim, já que eu não consegui estudar, ou não gosto de estudar, já que eu não consigo trabalhar, ou seja, aquela geração nem trabalha, nem estuda e tal, mas eu tenho um filho. E aí ou seja, eu tenho um certo poder, o status de ter um filho, da responsabilidade. Olha meu filho, até com um troféu para exibir, olha só meu filho. E as coisas não são assim. Porque depois, na hora de manter, de cuidar, tem que correr para o pai, tem que correr para a mãe, tem que correr para o sogro, para a sogra, etc, etc. E é difícil, né? Porque a gente está colocando mais um adulto no mundo que provavelmente pode ser que acabe sendo um adulto não funcional, né? Porque ele vai ver os exemplos que ele tem. Obviamente, a gente tem sim recessões, né? Claro, óbvio. Claro. Mas a gente tem que falar do que é de um modo geral. Exatamente, da regra geral. E a regra geral é essa. A gente está vendo, como a gente estava conversando antes, a internet está tendo um avanço muito grande, né? Cada vez maior. Então, os conteúdos que existem nessa internet, os jovens estão tendo acesso muito mais rápido. É uma erotização muito grande, né? De fato, existe esse estímulo de um relacionamento muito jovem. É uma coisa que eu falo muito, que eu bato muito na tecla, é criança não namora, né? E tem a maioria das vezes a pessoa, olha que bonitinho, dá um beijinho, tá namorando. Não, criança não namora, muito bem. Né? A gente tem que pautar sobre isso. Isso, como a gente estava conversando antes, é educação, começa em casa. É isso mesmo, começa na família. Carol, eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional.
Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer a advogada Carol Valentino Papali, que é especialista em direito de família, sucessões e também na questão da violência e agressões contra as mulheres e crianças, feminicídios, um tema realmente gravíssimo, seríssimo e com números preocupantes no Brasil. É excessivo o número de pessoas, de mulheres que diariamente denunciam agressões sofridas. São 700 mulheres, 700 denúncias por dia no Brasil. É uma coisa bárbara. Mas enfim, vamos continuar com esse tema. Mas antes eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Mais um dia de muitas nuvens, variação, sol em alguns momentos, em outros muitas nuvens, na maior parte do dia, aliás, muitas nuvens e chuvas e trovoadas temporais que podem acontecer e já acontecem em alguns pontos do interior na divisa do Paraná. Podem chegar ao litoral no decorrer do dia, com intensidade entre a tarde e a noite em alguns pontos localizados. Isso vale para o interior também, ainda para a capital paulista. Temperaturas sobem, clima fica abafado, 30 graus na capital, no litoral também, no interior 34, 35 graus. Amanhã vem frente fria por aí engrossa o caldo, pode chover mais ainda e as temperaturas máximas caem um pouco, um refresco. Um abraço a todos. O aumento do tempo. O colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com informações importantes, valiosas para os amigos internautas e também telespectadores da TV Com. Fernando Maria, gostaria de ouvir o Fernando certamente com muitas perguntas aí, sempre perguntas muito boas, muito pertinentes. Fernando, por favor.
Carol, são duas questões aí. Você como advogado, atuando nessa área, fica claro que esses casos de violência doméstica, eu estou falando em relação à mídia, por exemplo, só quando é alguém famoso, tem uma repercussão, um caso de um médico, né, ou até um deputado federal aqui da região, inclusive, que ganhou aí uma dimensão, porque são pessoas mais conhecidas, digamos assim. Quando isso acontece aí no dia a dia, né, das pessoas, obviamente, das classes menos abastadas, mais simples, isso só vira notícia quando, infelizmente, acontece um feminicídio. Como você avalia essa questão do tratamento da mídia sobre esse assunto, né? E aí, basicamente, também, esses episódios, você até recentemente acompanhou também um episódio importante de um profissional da área de saúde aqui também, que ganhou uma dimensão também relevante a respeito de violência nesse sentido. Eu gostaria que você também desse uma explicação aí sobre esse caso especificamente, o que aconteceu aí, até como alerta para as mulheres também, que às vezes é uma outra forma de violência que acontece também, sem muitas vezes elas perceberem isso. Por favor, Carol. Perfeito. Bom, essa questão da mídia, de fato, né? As pessoas que têm acesso mais fácil à mídia é muito mais comum de isso estar em evidência, até porque é um interesse público, né? Então nós tivemos, como o Fernando trouxe, o caso aí do deputado federal aqui de Santos, né? Que ele era, se não me engano, delegado de polícia aposentado. Da Cunha. Exatamente. A gente teve agora o caso da Ana Hickman, né? Então são pessoas que acabam tendo um interesse público das pessoas saberem e principalmente das pessoas questionarem. E aí, o que vai acontecer? A questão da impunidade, né? As pessoas questionam o que vai acontecer, o que vai dar, vai ficar impune, enfim. E apesar de a gente dizer que casos que a gente não tem ali o holofote da mídia, né? De qualquer forma, é bom que a gente olhe para esses casos midiáticos e pense, meu Deus, isso acontece em todas as situações, em todas as classes sociais. E fazer com que, se essa mulher teve coragem de denunciar, eu também vou ter. Sim. Porque se nós não dermos esse primeiro passo, né? E aí, lógico, é importante saber que vocês, querendo dar esse primeiro passo, busque ajuda especializada. Busque uma equipe multidisciplinar para te ajudar a dar esse primeiro passo. O que seria isso? Família, amigos, se fortaleça, psicólogas, advogada, para que possa estar te acompanhando. Então, com as minhas clientes, por exemplo, eu falo, vamos na delegacia, eu vou te acompanhar, porque a gente sabe que o tratamento é diferente quando tem uma advogada acompanhando numa delegacia, né? A própria violência contra a mulher tem a violência institucional, que é a violência sofrida pelos próprios órgãos. Então, numa própria delegacia, é deslegitimada, é diminuída, é falado, você tem certeza? Não foi só uma briga? Então, a gente tem que ter esses casos, sim, que nós percebemos que, de fato, existe uma punição para que essas mulheres entendam, não estou sozinha, né? Sim. Vou denunciar, não vai ficar impune, e isso dá força. Referente a esse caso desse médico, a gente não está falando de uma violência doméstica e familiar, a gente está falando de uma violência contra a mulher, uma violência sexual. É um médico daqui de Santos, ginecologista. Esse caso eu atuei em defesa da minha cliente. Ela era paciente dele há mais ou menos 15 anos. Ela estava indo numa consulta médica de rotina. Foi levar os exames dela médicos, os resultados dos exames. Sim. E aí, nesse retorno, ele pediu para que examinasse ela novamente. Ela disse que ela não estava preparada, porque mulheres, quando vão aos ginecologistas, normalmente nós nos preparamos para os exames de toque, enfim. E ela tinha acabado de sair da academia. Quando ela disse isso para ele falou, mas é exame de rotina. Depois de 15 anos, né, já sendo paciente dele, ela disse, tudo bem, então, né, ok. Foi para a salinha do lado, colocou aquele avental e retornou. Nesse momento que ela retornou, ela foi vítima de violência sexual por esse médico ginecologista. É muito complicado, Chico, porque quando a gente fala de violências sexuais nos âmbitos médicos hospitalares, né, então em consultórios, enfim, a gente geralmente só tem a palavra da vítima e do abusador, desse agressor.
nós não temos testemunha, nós não temos uma câmera, dificilmente, né? Nós temos essas agressões, essas violências, elas ocorrem até, eu gosto de dizer que é numa situação de clandestinidade, de obscuridade, então, principalmente casos de violência sexual. Então, seja nesse ambiente, seja numa violência sexual familiar, né? Geralmente não tem testemunha, a palavra da vítima contra a desse agressor, né? Nesse caso em específico, nós tivemos uma atuação em 3 esferas, então na esfera criminal, na esfera administrativa e na esfera civil. Na esfera administrativa foi referente ao CREMESP, que é o órgão que fiscaliza os médicos, né? Eles disseram que foi feita uma sindicância, e na sindicância eles chegaram à conclusão que, não havendo outras denúncias, iria ser arquivado até que tivesse outras provas. E aí eu já questiono, né? Então a pessoa não pode fazer uma primeira vez, ela já tem que ter alguma reincidência para ela sofrer algum tipo de sanção. Segundo, no caso criminal, a mesma coisa. Apesar dos laudos psicológicos da minha cliente, que atestaram que ela viveu ela teve um trauma, ela teve um trauma. Mesmo assim, o Ministério Público opinou pelo arquivamento enquanto não tivesse outras provas. Na época, a gente não tinha outra coisa, era a palavra da minha cliente contra a dele, né? O tempo todo ele atribuindo a ela a culpa, dizendo que na verdade foi uma fantasia sexual da cabeça dela porque ela tomava um medicamento. Até então, quem era a pessoa expert para dizer, olha, esse medicamento aqui causa alucinações, seria ele, né? Mas ele nunca provou. Na terceira esfera foi a esfera civil. Nós tivemos um processo ao longo de 2 anos, e esse processo foi o processo que nós tivemos uma sentença de procedência. Foi reconhecido que essa mulher sofreu violência sexual e que por conta disso ela teria uma indenização moral. Então, assim, ele foi condenado nessa esfera civil a pagar uma indenização à minha cliente. E olha que interessante, com essa sentença, as mídias souberam, né, o CNIL soube, enfim, vieram atrás para que eu falasse sobre o caso. Nós tivemos mais 2 mulheres que falaram, eu achava que era só comigo, e que denunciaram ele após a divulgação desse caso. Então você vê que não foi um caso isolado. Claro que o modus operandi foi o mesmo, não foi uma coisa de primeira, não foi na primeira consulta. Ele estabelecia-se uma confiança e agia de forma muito sutil, não tinha uma agressividade, não tinha uma imposição de força. Quando a gente pensa em violência sexual, nós já pensamos direto num estupro, né? Aquela coisa agressiva. E não, a violência sexual não precisa ser isso. Basta você não permitir e você dizer pare e a pessoa não parar, já é caracterizado uma violência sexual. Claro. Nesses casos a gente teve essas 2 mulheres. Então, com esses 2 depoimentos, já abre-se então a questão criminal e também a questão profissional. Isso mesmo, a gente pode estar nós estamos aí conversando com a nossa cliente, porque isso também gerou para ela umas consequências muito, muito ruins, né, Chico? Porque imagina, como você trouxe, o Poder Judiciário está ali para que ele verifique, para que ele avalie, para que ele julgue, né? E aí a mulher vai até o Poder Judiciário e ele diz, olha, para nós não tem provas, então por isso. Mas ela tá conseguindo retomar as forças e dando o ok, a gente já consegue sim juntar esses boletins de ocorrência no processo criminal, no processo administrativo, para que ele seja reaberto por essa questão de provas. Tem havido casos também, a gente tem conhecimento pela mídia, daquelas pessoas mais reconhecidas e tal, né, como você disse, e eu pergunto, você como advogada que é especialista nessa questão, há casos de denúncias assim, vazias, que a mulher, por exemplo, tenta alguma vantagem econômica e faz uma denúncia que não procede, é improcedente? Esse tipo de coisa acontece também, no sentido de obter alguma vantagem financeira do homem? O homem sendo vítima de uma chantagem desse tipo, existe essa situação ou não? Olha, Chico, acredito que deva existir, né? Claro que a gente está falando de a grande maioria, né? A regra são mulheres que de fato sofrem violência, né? Claro. Mas pode ser que exista, sim, algum tipo de mulher que age de má fé, né? Sim. Mas é importante alertar que você agir de má fé, isso vai ter consequências. Claro, é crime, né? Também, lógico. É crime também, vai ter um processo, você vai passar por um processo.
Eu digo que eu não consigo imaginar uma mulher se expor dessa forma, com o intuito de ter uma vantagem indevida dali. Porque, assim, no processo, o Poder Judiciário, ele é uma máquina de massacrar pessoas. Principalmente mulheres. Então, assim, você se colocar naquela situação é absurdo, tanto para a pessoa que se coloca, como para o advogado que está ali representando. Para mim, ali não tem ética nenhuma dessas pessoas que estão participando daquele contexto. Eu digo por mim. No meu caso, eu tenho essa atuação especializada, eu atuo com perspectiva de gênero, então no meu escritório eu defendo apenas mulheres, mães e crianças, né? E só de saberem a forma como eu atuo, pra mim, pelo menos, nunca chegou nesse caso, Chico, de eu perceber que a pessoa... E assim, até mesmo em questão familiar, sabe? Quando eu vejo que existe uma questão que a emoção tá ultrapassando a razão, eu já falo, olha, a minha forma de atuar é essa. E olha, no meu caso, todas elas falam realmente, é verdade. Então vamos seguir por esse lado, porque a gente tem que reconhecer o que é uma violência e o que de fato é uma picuinha, o que de fato é uma situação que vai prejudicar essa criança. Então a gente tem que ter essa... Nós, advogados, nós estamos lidando ali papel primeiro... também de psicólogo, né? Eu oriento, viu, Chico? Eu sempre falo, vai junto para psicólogo. Tem que ser advogado e psicólogo, porque não é... Obrigado. Muito bem. Eu só queria te passar para o Fernando, perguntar a você o seguinte: você abordou rapidamente a questão de medidas protetivas. Perfeito. Elas funcionam? Olha, Chico, a nossa lei Maria da Penha, ela é considerada uma das melhores leis do mundo, né? Sim. E assim, eu posso dizer para você, com base nos dados, até mesmo do meu escritório, as medidas protetivas, elas funcionam. Ela dá um certo receio. Por quê? Porque nós temos ali uma ordem, uma decisão judicial, através de um juiz criminal. Então a pessoa, o agressor, ele pensa, ele tem um pouquinho mais de cautela, porque ele entende que se ele descumprir aquela medida protetiva, ele vai sofrer sanções, e uma das sanções é a prisão. Sim. Então ele entende que ele não vai ter que passar por um... É diferente de, eu cometo um crime, eu vou passar por um processo todo, não. A medida protetiva, ela tem esse caráter muito mais célere mesmo, para prevenir, para coibir essa violência. Há casos de que as medidas não funcionam devido a nem mesmo a tornozeleira eletrônica. O cara tá com tornozeleira, vai lá e mata a mulher. Assim, Chico, uma coisa que eu falo é que eu sou muito transparente com as minhas clientes. Eu não posso falar pra você que a medida protetiva vai garantir... Vai protegê-la mesmo, né? Exatamente, porque é um papel, né? É um papel. Ela obviamente, ela tem aquelas determinações, aquelas obrigações estabelecidas e fixadas pelo juiz, mas não existe uma viatura na porta da sua casa 24 horas por dia. Claro que nós temos aqui em Santos, por exemplo, no Guarujá, nós temos as rondas das viaturas próprias que cuidam da parte da Guardiã das Penha, tem os programas, é bem legal, geralmente eles aparecem do nada, tá tudo bem, pra ver se a pessoa ainda tá lá, é bem bacana. Circulando não está próximo, se o agressor não está por perto. Isso, perfeito. No entanto, não deixa de ser um papel. Então, o que eu sempre oriento sempre as minhas clientes, a gente teve o deferimento das medidas protetivas, a gente já passa a agir com mais cautela. Então, por exemplo, avisar seus familiares e amigos daquelas situações, porque se às vezes avise os porteiros, porque se o porteiro vê que ele tá rondando, você já consegue chamar a viatura a tempo, sem que você de fato se coloque numa situação de risco. Claro que a ideia aqui não é dizer que a mulher tem que deixar de fazer coisas por conta das agressões que sofreu. Não é essa a minha ideia. É realmente a gente traçar estratégias, é o que eu falo. A advocacia também é traçar estratégias para que eu mantenha essa mulher e as crianças, por exemplo, seguras. Exatamente. Muito bem. Eu queria chamar o Fernando e Maria, mas, Fernando, eu vou fazer um rápido intervalo e na volta aí deixo o Fernando com mais tempo para fazer as perguntas que tem. Tá certo? Um minutinho, já voltamos. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek.
A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer a advogada Carol Valentino Papali, que é especialista em direito da família, em sucessão, em violência e agressões contra as mulheres, feminicídios, enfim. E estamos conversando bastante sobre esse tema seríssimo, gravíssimo no Brasil que vivemos nesta época tão difícil. Mas eu queria, antes de continuar com a Carol, chamar o Fernando de Maria, que o Fernando tem lá diversas perguntas. No bloco anterior não foi possível, Fernando, mas por favor, fique à vontade, Fernando. Não, só para completar aqui, agradecer o Leonardo Pérez aqui, sempre conosco. Ele faz uma pergunta para a nossa convidada. Ele gostaria de saber mais detalhes. Como é que funciona a questão da alienação parental? Uma das dúvidas dele, inclusive, ele gostaria de ter mais esclarecimentos aí. Como é que funciona essa questão? Muito obrigado pela participação aí, Leonardo. Perfeito, obrigada.
Essa questão da alienação parental, nós temos que tomar alguns cuidados quando nós tratamos desse assunto. Por quê? A lei de alienação parental, ela tá passando por algumas mudanças, tá? O próprio Conselho de Psicologia é contra, a ONU é contra, a lei em si, tá? Já existe projetos de lei tramitando no Brasil para que não continue mais vigorando essa lei de alienação parental. Mas o que eu gosto muito de trazer, né, é o seguinte: quando nós falamos em alienação parental, é importante nós contextualizarmos que a maioria das pessoas se confundem sobre a questão do abuso parental. O que é o abuso parental? Digamos que eu e você temos um filho, somos separados. O fato de eu empreender diversas condutas falando mal de você, fazendo com que aquela criança crie uma certa repulsa, não queira ficar com você, ou até mesmo criando obstáculos para que a convivência entre vocês não aconteça, a gente tem todo um amparo, tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que dispõe sobre esses atos serem abuso de poder parental. Ou seja, aquele genitor, né, pai ou mãe, que abusa do poder que ele tem de influência naquela criança, causa prejuízos para o outro genitor e também para a criança, para o desenvolvimento daquela criança. Então, você se deparando com algum tipo de situação nesse sentido, o que deve ser feito, né? Sempre oriento. Primeiro, buscar uma ajuda especializada, então buscar uma psicóloga para entender o contexto que aquela criança está inserida, né? Para que a gente consiga ter ali laudos, né? Porque a atuação tanto do advogado como num processo judicial vai ser denominado, vai ser nomeados então peritos, né? Para que isso verifique, mas que a gente consiga já ter isso já pré-produzido, então buscar uma ajuda especializada de uma psicóloga. Além disso, tentar entender o contexto que aquela criança está e se aproximar daquela criança para que você, por exemplo, não sofra com esses abusos de poder parental, buscar um advogado para ingressar com uma demanda para que seja verificada essa questão dos abusos que estão sendo empreendidos pelo outro genitor. Sim. Então, por exemplo, uma das consequências que tem é a perda da guarda. A perda da guarda pelo abuso do outro genitor. Então, você empreender condutas desfavorável ao outro genitor, ou como você trouxe, fazer denunciações falsas, não com a pessoa, tá? Sim. Mas referente à criança. Referente à criança. Então, uma mãe que, por exemplo, fala muito mal do pai para aquela criança, ou vice-versa. Sim. O pai que fala muito mal da mãe para ou aquela... os parentes também, de um modo geral, né? Isso pode caracterizar, desde que provado, uma suspensão na convivência, certo. Uma convivência, por exemplo, assistida, ou seja, por alguém que vai estar junto. Conselho tutelar. Um órgão especializado, ou até mesmo um parente próximo. Ou a perda da guarda. Então, assim, nós podemos perceber que a lei possui ali as consequências mesmo. Sim. Que, de uma forma ou de outra, eu considero graves, claro, né? Claro. Porque isso acaba fragilizando muito a relação entre a criança e aquele genitor. Claro. Então, no caso, se atentar para que, é o que eu falo, ninguém precisa se amar. Ninguém precisa se amar. Eu entendo muito que o contexto do divórcio é um contexto de um luto. Eu gosto de dizer que é um luto em vida. É um capítulo que finalizou. Vocês não precisam se amar, mas é importante que vocês se respeitem apenas pelo desenvolvimento do seu filho. Porque vocês têm um vínculo eterno. Sabe? Eterno. Então, eu trago, apesar de eu ter essa especialidade, principalmente em questão de violência, eu tenho no meu escritório casos incríveis que a gente consegue construir planos parentais, que são os dois deliberando juntos sobre a vida daquela criança, muito bem feitos, muito bem transacionados, fazendo com que aqueles pais consigam viver uma vida tranquila e aquela criança não seja uma vítima de violência por nenhum dos dois genitores. Então isso é muito importante. Sem dúvida, sobretudo para a saúde, para a sanidade da criança, né? Sim. Quem põe filho no mundo tem que se preocupar em cuidar desse filho. Não é pôr filho no mundo e depois larga para qualquer entidade cuidar, qualquer parente cuidar. Não é assim. Tem que ter responsabilidade para tanto. Infelizmente, nem sempre é assim, não é, Carol? Fernando,
Fernando, algo mais, Fernando? Você deve ter mais perguntas aí, Fernando. Dentro do que você está comentando, obviamente, hoje é uma outra questão que me chama muita atenção, né? Eu gostaria de saber, como advogada, Carol, você, por exemplo, existe um certo corporativismo no judiciário, hein? Olha, determinadas causas do sexo masculino têm uma posição diferente em relação, por exemplo, às mulheres juízes, alguma coisa nesse sentido, que não deveria existir, até porque, infelizmente, a mídia já noticiou casos, juízes aí também, que são responsáveis por violência contra as próprias esposas. Então, aí, se isso acontece também, uma certa... o olhar do advogado e do outro lado também, quem vai julgar aí uma posição. Existe essa realidade aí, questão do gênero, no juiz pode decidir ser o andamento de uma decisão judicial, no caso, obviamente, dessa questão de direito de família? Muito boa pergunta, Fernando. Infelizmente, nós tivemos recentemente, né, uma juíza, né, que foi assassinada, e acredito que, salvo engano, o esposo dela também era do Poder Judiciário. Nós temos casos de promotores de justiça, de juízes que praticam violência contra a mulher, né? É uma realidade, é como a gente trouxe no início da nossa entrevista. Não existe classe para violência contra a mulher, não existe. Ela pode ocorrer em todos os âmbitos. O que pode ocorrer é ter alguém que ter uma mulher que consiga uma ajuda mais especializada, um pouco mais rápido e mais fácil, se ela tem um poder aquisitivo um pouco melhor do que, enfim, uma mulher que não vive essa realidade. Mas não existe não tem como dizer que uma classe social A, B não sofra isso, pelo contrário, sofre. Então, todos esses juízes, promotores, delegados, eles são pessoas, né? E eles estão ali e podem sim cometer esse tipo de condutas e esses tipos de atos ilícitos. Agora, uma coisa bem interessante que o Fernando trouxe pra gente, que a gente precisa abordar, é a seguinte: quando a gente fala de violência praticada no judiciário, né, a gente teve agora a Lei Mariana Ferrer, que foi aquele caso daquela menina que sofreu uma violência institucional, né, porque ela foi, durante a audiência, revitimizada o tempo inteiro, né. Então, recentemente, em 2021, nós tivemos pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicado o Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de Gênero. O que isso significa? Foi feita uma cartilha, Chico, para promotores, ou seja, Ministério Público, e magistrados, que são juízes, ensinando, e assim, é público, tem ali o passo a passo, como você deve julgar demandas envolvendo mulheres e crianças. Tem que ter um recorte de gênero. Tem que ter uma forma de entender e de olhar e de julgar, não só julgar, mas ao longo de todo o processo, entender que tem que ter um olhar diferenciado, ou seja, esse recorte de gênero que nós falamos. Então, esse protocolo, né, ele antes era uma recomendação, atualmente ele virou uma norma, é obrigatório em todos os estados do nosso país a ser julgado sob perspectiva de gênero um processo. E isso não só na área familiar. É claro que na área familiar acontece muito, na área familiar, na área criminal, a gente tem muita essa incidência. Mas em outras áreas também. Recentemente nós tivemos um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vara civil, que foi reconhecido que a ação que um homem estava ingressando contra essa mulher, que era a ex-esposa dele, era uma violência de gênero, porque ele tinha feito como se fosse um cheque, uma nota promissória, não me lembro muito bem, em nome dela. Então, assim, ele utilizou daquela situação quando ele era cônjuge para fazer ali um bem bolado para tentar prejudicar essa mulher. Então, nós temos esse protocolo, isso acontece. Nós, advogados, temos que batalhar para isso. Então, nós temos que exigir que as demandas sejam julgadas sob perspectiva de gênero e, claro, obviamente, trazendo ali os recortes de uma criança especial, pessoas idosas, tudo isso tem especialidades que tem que ser observadas. E quando a gente está falando de mulheres também. E aí isso fazer com que o judiciário entenda que, apesar desse, como o Fernando trouxe, esse corporativismo, então, isso que essa mulher está dizendo é mimimi, isso daí é balela, não é assim que funciona. O próprio CNJ, que é um
maior órgão que nós temos fiscalizador do Poder Judiciário, diz: os processos devem ser julgados sob a perspectiva de gênero. Recentíssimo, nós tivemos um caso de uma advogada que estava gestante e ela iria parir e ela iria ter uma sustentação oral no tribunal. Teve, não sei se você viu, mas teve o desembargador foi extremamente rude com ela, não permitindo que essa mulher que estava indo parir, né, pudesse fazer a sustentação, aliás, pudesse ser remarcada essa sustentação oral. Esse caso foi parar no CNJ, o CNJ já suspendeu esse desembargador, então ele está passando por um processo administrativo, e isso serve de fato como uma forma de nós percebermos que o judiciário ele está mudando, devagar, mas ele está mudando, visualizando essas violências de gênero contra mulheres e que nós não podemos simplesmente passar impune. Que é como a gente estava conversando, né, Chico? É uma coisa cultural? Sim, mas a gente precisa mudar. Não é porque sempre existiu que a gente tem que permanecer efetuando as mesmas coisas erradas que sempre foram feitas. Essas mudanças são importantes, né, mas no judiciário, porque realmente é um absurdo. Esse desembargador não pode fazer uma coisa dessa. Quer dizer, e aí, se for punido, você sabe qual é a punição? A aposentadoria, o seu salário integral, ou seja, um pouquinho. Agora, as coisas tem que tudo mudar, né? Agora a escola 3 dias de trabalho, 1 dia de folga, né, para os magistrados e promotores, é um pouquinho demais, sabe? Eu acho que é um pouco, são privilégios, e sem falar em, nós falamos muito aqui, na sucumbência, né, nos honorários de procuradores, enfim, coisas do gênero, que a gente vai... Não falando de gênero, exemplos típicos, né, que estamos vivenciando, né, Carol? Mas essa realmente é uma questão que preocupa muito, porque esse posicionamento do judiciário é fundamental. Para muita gente é o último recurso. Exatamente. Inclusive para as pessoas mais simples, que não têm condições de contratar um advogado e tal, existe também a advocacia gratuita. A defensoria pública. Defensoria pública, que é um recurso. Então, se a pessoa não ficar assim, mas eu não tenho recurso para contratar um advogado, pode ir na Defensoria Pública, a advocacia gratuita, aqui em Santos mesmo, a Prefeitura de Santos oferece uma parceria com a OAB, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, as próprias universidades têm seus escritórios jurídicos, né? Então existem caminhos para aquelas pessoas que não têm condições e que muitas vezes não sabem o que fazer. A própria medida protetiva, Chico, você pode se dirigir à Delegacia Especializada da Mulher, né? Então aqui em Santos nós temos a Delegacia Especializada, o próprio delegado de polícia faz toda a colheita do depoimento, ele mesmo encaminha ao juiz competente para que sejam deferidas medidas protetivas. Essa mulher, ela recebe uma sem que haja necessidade do advogado, no caso. Sem que haja necessidade. Eu sempre indico, é sempre bom, né, ter um advogado, mas... às vezes você pode ter uma coisa muito genérica, né? A gente estava até conversando no intervalo. 200 metros, mas eu não sei se aquela rua que aquela mulher mora, 200 metros é suficiente, enfim. Pois é. Então, é bom ter, sempre eu aconselho a ter o acompanhamento de uma advogada especializada para estar te acompanhando e te instruindo. Mas você não precisa, para dar o primeiro passo, é importante você ir até a delegacia está lá, é um órgão público, é para nós, né? Então, pode se dirigir até a delegacia, pode estar lavrando o seu boletim de ocorrência, que o próprio delegado dá andamento nos pedidos das medidas protetivas. Muito bem, esclarecimento muito importante. Olha, Carol, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe, nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença e, sobretudo, os seus esclarecimentos, todos muito importantes. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Chico, eu agradeço muito. Eu falo que conhecimento é uma emancipação para as mulheres, né? Então, para todos nós. Para todos nós. Então, eu fico muito feliz, lisonjeada pelo espaço. Agradeço imensamente vocês, agradeço você, ao Fernando, a todos pelo espaço de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Carol. Fernando, muito obrigado, Fernando. Já chegamos no limite, tá certo? Queria agradecer muito a participação do Fernando, mas especialmente a da Carol Valentino Papali, advogada, especialista em direito de família e sucessões. Agradecer ao Fernando, a participação brilhante de sempre, a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá.
Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.